Chegou o dia de você saber como nasce uma pombagira e um Exu. Eu sou o Pedro Dan e esse é o segundo episódio da série O que você precisa saber sobre pombagira e Exu. Tendo fortes indícios de que esse vídeo seja um vídeo polêmico e talvez o melhor dessa série, hoje a gente vai falar como nasce um Exu e uma pombogira. Porque é muito engraçado, as pessoas hoje em dia, e hoje em dia não, as pessoas sempre têm a ideia de querer fantasiar e potencializar algo que é tão simples e objetivo. E essa é a proposta da série. Trazer realmente o que você precisa saber sobre Pombagira e Exu sem fantasia, sem fanatismo, sem essas coisas sobrenaturais, e sim a realidade. Então, antes de começar a falar de como nasce um Exu e uma Pombogira, eu queria deixar bem claro uma coisa. Não é porque eu falo situações que remetem a kardecismo, remetem a questões espíritas, que realmente é. A gente precisa entender o contexto social, cultural e histórico que permeia a nossa vida. Quando a gente fala de kardecismo, a gente está falando de algo que começou em 1753 para frente. Então, vocês ouvindo aqui ou em outros vídeos eu falando sobre reencarnação, eu falando sobre quebra de ciclo reencarnatório, eu falando sobre cidades espirituais, eu falando sobre grupos, falanges e tudo mais, não é uma coisa exclusiva do kardecismo, porque esse estudo, esse entendimento, essa percepção de como que funciona o mundo espiritual é antes disso. A gente encontra no Egito, a gente encontra na Grécia, a gente encontra na Índia, a gente encontra na China, a gente encontra no Japão, a gente encontra no povo Yorubá. Então, a gente precisa tirar essa síndrome de vira-lata de, porque falou reencarnação, ele é kardecista. E eu posso dizer para vocês com toda certeza absoluta que eu não sou kardecista. Falou de falange, é kardecismo. Ele tem a versão espírita. Não, eu faço macumba. Por isso que o nome da série é O que você precisa saber sobre Pombagira e Exu, não é? O que você precisa saber sobre os guardiões iluminados da Estrela Dourada, tá bom? Então eu queria deixar bem claro isso, porque vão ser palavras que vão ser usadas e eu quero que vocês tenham a mente aberta para poder entender que essas palavras, essas terminologias, não são de exclusividade do kardecismo ou do espiritismo, porque é natural uma religião, quando nasce, ela absorve culturas e entendimentos de outras religiões, ressignifica ou até mesmo usa porque lhe convém. Então, nada de novo sobre o sol. A Igreja Católica é a rainha de fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Existem duas formas para que um espírito, sendo homem, se transforme em Exu, ou sendo mulher, se transforme em Pombogira. E essas duas formas eu vou trazer aqui para vocês em formato de história. Então hoje vamos conhecer a história de Maria e Larissa. Então vamos falar da Maria. Maria era uma mulher comum na sociedade. Tinha seus filhos, tinha marido, porém, mesmo ela sendo comum, ela tinha um talento enorme para vendas. Maria era muito boa vendendo. Maria conseguia vender casaco no verão, óculos de sol no inverno. Ela era muito boa em convencer a pessoa a querer aquilo ali, a despertar essa necessidade, a resolver problemas, porque a venda é isso. A pessoa tem um problema e o vendedor consegue trazer uma solução adequada para que aquela pessoa possa resolver o seu problema. E assim foi passando os anos. Maria era muito boa vendedora. Maria trabalhou em lojas. Maria virou gerente de loja. Maria viajava. Maria participava de convenções. Maria era uma personalidade dentro do seu segmento, que era vendas. Todo mundo gostava do jeito que ela encantava as pessoas, do jeito que ela conseguia convencer as pessoas a terem a disposição de comprar tudo aquilo que ela desejava que fosse comprado. E foi passando o tempo e Maria, quando ela chega no ápice da sua vida profissional, Maria morre. E quando ela chega no pós-vida, se deparando que ela morreu, tendo essa consciência, ela se revolta. E ela fala: Não, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, não tá certo morrer. Eu quero voltar. E ela tenta de todas as formas voltar e não consegue. Até o momento em que tentam puxar ela para que pudesse entrar no ciclo reencarnatório. E ela foge disso. Ela fala: Não, eu não quero passar por isso tudo de novo, ter que aprender tudo de novo, ter que ver tudo de novo. Não, eu vou ficar do jeito que eu tô aqui. Eu não quero mais saber disso. E ela consegue, por vontade própria dela, movida pela ira dela, pela indignação dela, continuar naquela mesma forma encarnatória e seguir o pós-morte dela. Vai passando o tempo e Maria começa a ter vontade de querer ajudar os seus filhos, que ainda estavam vivos. Então ela começa a descobrir mecanismos
para poder estar presente na vida dos seus filhos e assim ajudando eles a viver de uma forma melhor. Seja através de uma intuição sobre algo que ela poderia ajudar, seja através de sonhos, e assim foi passando o tempo. Até um belo dia que Maria, andando na rua, ela se depara com um grupo de mulheres. E antes, vamos fazer uma pausa, né? Que rua, aonde e tudo mais. As pessoas elas têm o entendimento de que é assim. O mundo material é aqui e o mundo espiritual é aqui. Sendo que a realidade é isso daqui. Mundo material e mundo espiritual coexistem. E quem tem olho de ver, vai ver. E se a gente for olhar pela lógica, tem mais gente que morreu do que viveu. Então, somos seres espirituais que vivemos uma experiência terrena. Não somos seres terrenos que vivem uma vivência espiritual. Então, quando a gente morre, a gente volta para o lugar que a gente veio, que é esse plano espiritual, que é esse mundo espiritual, aonde habita diversos seres, sejam bons, ruins, sejam pessoas comuns ou não, inclusive as entidades. Então, voltando para essa história da Maria, Maria se depara com um grupo de mulheres. E ela olha aquele grupo de mulheres, vê todas as mulheres bem vestidas, bem alinhadas, todas sorrindo, felizes, parecendo que estavam indo fazer algum tipo de trabalho. E aí ela se anima e quer saber mais, ela tem essa curiosidade. Fala, oi, tudo bem? Eu sou a Maria. E as mulheres olham e falam, a gente sabe que você é a Maria, como é que você tá, Maria? Você tá bem? E ela se assusta e fala, como assim vocês sabem? Então, a gente veio aqui te fazer uma proposta, Maria. A gente queria saber se você vem trabalhar com a gente. Você tem a mesma história que a gente teve. Todas nós aqui fomos boas, com vendas, com conversa, com diálogo, com questões de convencer as pessoas, de negociar, de viabilizar caminhos, situações, resoluções de problemas. Então, todas nós juntas aqui, a gente faz parte de um grupo. E esse grupo é composto por nós, que uma ajuda a outra, e todas nós ajudamos aquela que montou esse grupo. E a Maria olha e fala assim: tá, mas quem é essa pessoa que montou esse grupo? Então, essa pessoa que montou esse grupo se chama Rainha das Sete Encruzilhadas. E ela toma aquele susto e fala: mas isso aqui é macumba? O que é isso? E as pombageiras das encruzilhadas ali explicam para ela toda aquela situação e convence a Maria a fazer parte daquele grupo. Onde a Maria, agora fazendo parte de um grupo, ela tem auxílio para resolver seus problemas individuais e contribui para resolver as questões coletivas daquele grupo. E assim, Maria se transforma numa pombagira da encruzilhada. E com o passar do tempo, ela pode chegar a se tornar uma rainha das sete encruzilhadas. Essa é a história da Maria, uma pessoa comum que teve a oportunidade de ser resgatada por um grupo de entidades que viam potencial nela de acordo com a vivência que todas elas tiveram também. Então, no mundo espiritual acontece muito isso de ressonância. Então, essa afinidade espiritual de vivência, de histórias, acabam aproximando as pessoas depois da morte. E assim vai criando grupos que a gente vai conhecendo como falange, e vai criando reinos, e vai criando sub-reinos, e por aí vai. Já a Larissa tem a história semelhante da Maria, porém com algumas diferenças. Larissa, ela era macumbeira. Larissa trabalhava com a pombagira das sete encruzilhadas. Larissa chamava a pombagira das sete encruzilhadas para ajudar ela nessas vendas, para que ela se tornasse bem vista, bem quista, bem notada, bem lembrada, que ela batesse as metas dela com as vendas e assim alcançasse o mais alto grau que o trabalho dela poderia oferecer. E da mesma forma que a Maria, chega o momento da Larissa também falecer. Só que diferente da Maria, a Larissa, quando ela vai para o pós-morte, quem recebe ela lá? A pombagira das sete encruzilhadas, aonde nesse pós-morte, a Larissa, por ter contribuído tanto para a pombagira das sete encruzilhadas e para toda a sua falange, ela é digna de se tornar uma pombagira das sete encruzilhadas. E assim, a pombagira das sete encruzilhadas, que trabalhou com ela por todo esse período, se torna a mentora dela para que ela, ao passar das décadas e séculos, se torne também uma pombogira das sete encruzilhadas e componha essa falange. Então, através dessas duas histórias, vocês puderam aprender como que funciona essa questão de um espírito se tornar uma pombogira, como foi o caso das duas histórias que foram contadas. O caso da Maria, uma pessoa comum que tinha um talento enquanto era viva, que despertou o interesse de uma falange a ponto de convidar, e uma outra pessoa comum, porém, que era da religião
de matriz africana que cultuava a Pombagira e Exu, a ponto de ser digna a, no seu pós-morte, ser recebida pela sua pombogira e convidada para fazer parte dessa falange, coisa que não é tão simples assim. Então, é assim que acontece com outros Exus e pombogiras, outros tipos de entidade e tudo mais. Existe essa questão da familiaridade, seja por vivência, seja por intenções e tudo mais. Então, existe em toda entidade seus objetivos individuais, que vão ser relacionados à sua família, relacionado a ajudar os seus descendentes, e agora, fazendo parte de um coletivo, é fazer com que esses descendentes cultuem essa falange para que, através dessa energia de culto e tudo mais, beneficie o coletivo, para que o coletivo se reúna e execute os seus planos em coletivos através de uma liderança, que é o primeiro espírito que recebe esse nome. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um espírito conhecido como Maria Padilha, existe a primeira Maria Padilha, que depois começa a recrutar espíritos que tiveram a mesma vivência, que cultuavam ela por ser uma pessoa famosa na sua época, por ser uma personalidade daquela época. E assim ela vai aumentando, 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 aumentando. E o seu objetivo é o quê? Expansão, assim como qualquer outro. Então, não é um mar de rosas o mundo espiritual, e sim um mundo de expansões, de atritos, de brigas, de confusões, assim como é o nosso mundo aqui também, entende? Então, essa é uma forma bem simples e objetiva de explicar para vocês como que nasce uma pombagira e um Exu, trazendo esses exemplos. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os 4 tipos de Exu e pombagira que alguém pode ter. Porque não é só simplesmente todo mundo tem Exu e pombogira, sabe? Qual é a pombogira do Papa? Qual é o Exu do Papa? Será que ele tem? Não tem. Então, por que todo mundo tem que ter pombogira e Exu? Isso é um mito que aconteceu nos anos 2000 para cá, para poder legitimar a venda de cursos, palestras, materiais religiosos e tudo mais. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, gostou de saber disso? Comente aqui. Laroi e compartilha para quem precisa. Ajude a trazer esse conhecimento para quem você ama também. Te vejo no próximo vídeo. Laroi!